possa ser que você saia com uma chave de restauração na sua vida hoje. Eu não falo por falar isso. Amém? Vocês estão prontos? Senhor, queremos te agradecer por estar se cumprindo as suas promessas sobre nossas vidas, Pai. Quero te agradecer pelo teu espírito de sabedoria e revelação. Não nos deixe roubar a sua glória, Pai. Receba a santidade desses louvores no teu trono. Receba a santidade do meu serviço no seu trono agora, Pai. Senhor, me ajude nas minhas fraquezas da sua igreja, Pai. Aperfeiçoe o seu poder nessa palavra. Conceda ao teu servo, o teu vaso de barro, a iluminação da sua glória sobre essa palavra. Senhor, eu preciso ir até o fim nessa mensagem, Pai. Eu não posso parar no meio do caminho, Pai. Fortalece teu servo, Pai. Conceda à sua igreja um espírito de revelação e sabedoria sobre eles, Pai. Que todos recebam desse óleo do teu Espírito Santo, Pai. Somos gratos pelo teu amor, Pai. Gratos pela tua bondade, Pai. Diga amém. Estamos numa temporada de uma grande missão pela frente. E o nosso tempo é um tempo muito curto. Vocês me ouvem aí atrás bem? Vocês estão me ouvindo? Tá bom o áudio aí? Tem alguém que não me ouve bem aí atrás? Não? Tá todo mundo me ouvindo bem? Aumenta o som da galeria, o pessoal não está ouvindo lá em cima, tá? Ok. Fala, grande é a nossa missão. E nós não podemos ter omissão. Às vezes eu me pergunto como podemos acelerar ainda mais um processo de restauração na igreja dos últimos dias. E às vezes o Senhor ele começa a me dar as direções. E nesses últimos dias o Senhor me entregou muitas novas direções para o meu ministério. Nós estamos passando um movimento de mudança de ciclo e temporada dentro da igreja. Em breve nós vamos também estar reinaugurando o IREF, o Instituto Escola de Fogo, amém? Mas primeiro agora eu vou cuidar da Imigrar por um bom tempo. Amém? Quem não conhece a Imigrar, é nosso nome, nosso ministério, Ministério Global de Restauração, ok? Da restauração e avivamento. Amém? A diferença entre D e dar é que o D está tentando, o dar está dando. Amém? Nós estamos trazendo a restauração. Aquilo que anos Deus formou em nós, estamos sendo cada vez mais aperfeiçoados e permitindo que Ele possa transmitir através desses vasos de barro a sua revelação e a sua luz. Amém? Você tem a oportunidade de pegar uma grande chave na sua vida hoje. E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que vocês me ouçam até o fim dessa mensagem. Se alguém está apertado para ir no banheiro, vá. Porque daqui a pouco, quando a mensagem começar a desencadear a revelação, uma pessoa que levanta no ambiente, ela desconecta quase todos os outros, principalmente se for aqui da frente. Então, se alguém aqui na frente quer ir no banheiro, vá agora. Para você não roubar inconscientemente a revelação do seu irmão. Amém? Fala, uma pequena distração. Houve grandes destruição. Pequenas distrações no mundo geraram grandes guerras e grandes conflitos. Pequenas distrações nas palavras de grandes homens trouxeram grandes conflitos entre as nações. Uma palavra escorregadia na boca de um homem de autoridade, ela traz um conflito para multidões de pessoas. Então, quando aumenta a nossa influência, nosso alcance, as palavras que saem da nossa boca em cima do altar, ela tem um peso, tanto um peso para o bem como para o mal. Amém? Mas que sejamos sábios para que todas as nossas palavras sejam conduzidas para o bem de todos aqui. Glória a Jesus. Hoje, que o Senhor me dê graça. Eu tive um dia muito corrido, 2 dias muito corrido. Tivemos 2 casamentos, um ontem e hoje, foi uma glória, né?
Rapaz, o culto estava forte. O culto foi forte, esses casamentos. Foi muito forte mesmo. Houve muita luz, muita glória aqui dentro. E realmente fomos muito abençoados nesses 2 casamentos. Nós temos uma onda que Deus desatou aqui dentro, uma palavra profética que foi dada aqui no altar. Você tomou uma palavra que seria um desencadear de casamento, de restauração muito rápido. Nós estamos vendo muitas pessoas casarem, sendo abençoadas aqui dentro dessa casa. Ok? E nesse menos de um ano, tivemos quantos casamentos? Alguém faz conta aí. Conta aí, depois me fala. Muitos, né? Glória a Deus. Muitos casamentos. E você que não é casado diante do Eterno, que só é casado diante dos homens, é uma pena para você. Bom seria se você casasse diante do Eterno, para que a sua bênção fosse completa. A justiça diante dos homens é uma. A justiça diante de Deus é outra. Amém? Declara comigo, por máximo que seja uma boa pessoa, que eu tenha um bom coração, que eu faça boas coisas, se eu não cumprir os mandamentos, é só justiça própria. Cada um de vocês tem um tempo que vocês têm que aprender aqui dentro. Você tem um tempo que você fica sentado no banco sendo observado pelos anjos, por mim. E eu estou observando muito bem quem você é. Eu vejo no Espírito. Alguns ficaram 1 ano, outros mais de 1 ano. Até que a revelação e o espírito de paternidade sobre esse ministério entrasse nessas pessoas. E hoje elas estão aqui em cima do altar. Você tem um tempo, até que você se torne filho, filha. Aí você pode ter a mesma comunhão conosco. E hoje eu vou pregar sobre paternidade para vocês. Hoje eu vou falar sobre o impacto da paternidade. E vou provar algo para vocês na Bíblia. E se vocês for atento à revelação e obediente a ela, quem sabe o que Deus não fará na sua casa, na sua família. Amém? Vamos, primeiro Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Desculpe, versículo 12 ao 14. Vai ficar mais bonito. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Hebreus, coloca na tela para o pessoal seguir, por gentileza. Hebreus capítulo 1, abre aí sua Bíblia, Hebreus capítulo 1. Versículo 1. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Amém? Ok. E havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas. Então, Deus fala em várias ocasiões e de muitas formas. Ele falou aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Agora, nos últimos tempos, o próprio Eterno falou através do Filho. Fala, Filho. Ok. Abre em Romanos. Vamos aqui em Romanos, isso aqui despertou meu espírito agora. Romanos capítulo 8. Você está feliz de estar aqui? Você quer sair mais feliz que entrou? Então dá lugar para a palavra no seu coração. Fala, obrigado, Jesus. Romanos 8,18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada.
Versículo 19. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Glória! Aleluia. Quem já ouviu a parábola da dracma perdida, das 10 dracmas? Todos? Quem nunca ouviu essa parábola? Ok, então todos já ouviram. Vou fazer uma pergunta para você. Enquanto vocês estão se movimentando aí, se achando aí. Deixa eu fazer uma pergunta. O pessoal está transitando para outra galeria aqui. Glória a Deus. Está tudo cheio hoje. Fala amém. Vou fazer uma pergunta para vocês. A mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Ela fez de todos os seus esforços para encontrar a dracma perdida. E quando ela encontrou dentro de casa a dracma perdida, o que ela fez? Fala, festa. Chamou seus vizinhos, vamos se alegar porque eu encontrei o que tinha perdido. Então fala assim para o seu irmão, nunca esteja satisfeito enquanto você não estiver completo. Fala, Deus é Deus de par. Estava faltando uma coisa para a coisa completar. Fala, o par completa. Eu quero dizer para você algo com isso muito importante. Na nossa caminhada cristã, escute o que eu vou te dizer. Muitos talvez estão aqui dentro hoje. Os que vão nos ouvir aqui online. Muitos. Na caminhada perderam a dracma. Uns perderam uma dracma, outros perderam duas, outros perderam talvez quase tudo. Só não perdeu ainda a salvação. Alguns estão perdendo coisas que Deus jamais falou para eles perderem. Muitos homens, por causa do ministério, por causa do altar e da riqueza, estão perdendo a glória de Deus, estão perdendo sua família, estão perdendo seus filhos. Eu conheci grandes ministros que perderam seus filhos e perderam sua vida. O reino de Deus, você escolhe qual forma você quer andar. Você quer andar completo? Você quer uma justiça completa? Ou você escolhe aquilo que você quer? Deixa eu levar você um pouquinho mais entendido aqui. Eu ministrei isso no casamento ontem. Eu li algo real. Algo real. Dos livros, das histórias dos pais de Israel. E houve um rabino que foi morar numa das cidades de Israel, que ele era um homem muito justo, um homem santo. Chegou numa cidade que o povo era muito bom. Só que ele observou que eles não guardavam um mandamento, chamado tefilim, na antiga aliança. Que eles tinham que amarrar na testa, no pulso, e sempre estar ali recitando os mandamentos, para não se esquecer dos mandamentos. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Falarás e ensinarás os teus filhos e os filhos dos seus filhos dentro da sua casa, ao levantar, ao dentar. Inculcarás na cabeça dele, na sua cabeça, e colocarás o tefilim no seu pulso e na sua testa, para que você não se esqueça da lei do seu Deus. Amém? Glória a Jesus. Quando ele falou assim para aquele povo, vocês não estão cumprindo o mandamento do tefilim, porque é uma coisa muito pequena. Hoje em Israel, pouquíssimas são as pessoas que cumprem isso. Só os mais santificados, os mais ortodoxos, os ultra-ortodoxos que cumprem o tefilim. Amém? Ok. E aquele povo falou assim para aquele sábio, nós somos pessoas boas de coração, cumprimos os mandamentos que o Eterno nos manda, não necessitamos de tefilim. Isso é muito pequeno. Ele, tá bom, como é que eu vou dar uma disciplina em uma cidade inteira? E um dia ele aparece no meio da cidade chorando, convocando a cidade para um luto, que é costume do judeu, você chorar com o seu irmão e fazer luto. E o povo da cidade saiu ao encontro dele, viu ele chorando, ele estava lutando, e falou, vamos fazendo luto no cemitério, porque há um justo que morreu na cidade, e essa pessoa era muito importante. Era um justo dos melhores. E toda a cidade foi chorando com ele para o enterro. Quando chegou no enterro, para surpresa de todos, havia uma ovelha sendo sepultada. Uma ovelhinha. E o povo da cidade parou e falou assim, você está brincando conosco? Você falou que um justo estava sendo sepultado? Ele falou assim, sim. Eis aqui um justo. Nunca falou mal de ninguém, nunca roubou, nunca adulterou.
nunca deu volta em ninguém, está sendo sepultado aqui. E quando ele falou isso, toda a cidade abaixou a cabeça e teve que se arrepender, porque eles estavam se achando tão justo que eles estavam se esquecendo do mandamento pequenininho. Diante do Senhor, não importa o seu estado que você seja, inteligente, boa, uma boa pessoa, você tem que cumprir o que está na palavra de Deus. E Jesus ensinou uma coisa para vocês, estou falando de evangelho, que é restauração. Eu vou pregar o evangelho aqui. E eu não vou remediar para ninguém aqui dentro. Eu vou pregar o evangelho. Jesus disse que aquele que cumprir, ainda que seja um dos menores desses mandamentos, será considerado grande no reino dos céus. Só que ouvimos, lemos como se ouvíssemos e lemos, e não faz diferença nenhuma. Porque a mente e a sua alma estão em um processo de restauração até que a luz resplandeça com tanta força dentro de você, que você vai valorizar o mínimo versículo das Escrituras, porque são palavras eternas. Jesus disse: cuidem que nas Escrituras falam de mim e nelas tem a vida eterna. Provérbios diz que a palavra é vida para aqueles que a encontram. E se você não encontrar a palavra, fala, eu tenho que encontrar a palavra nas Escrituras. Alguns só encontram Escrituras. Outros encontraram a palavra da vida nas Escrituras. E Jesus disse: as minhas palavras são vida, zoe, vida. Um dia eu tive uma experiência, acho que vocês lembram desse tempo que eu estava pregando sobre a importância da palavra de Deus. Eu estava no escritório, eu tive uma visitação de Deus, porque eu estava mergulhado tão profundo nas Escrituras. E o Senhor, Ele veio a mim de uma forma maravilhosa, e um anjo do Senhor falou comigo: assim diz o Senhor a ti. E eu vi Ele na minha frente, eu estava dentro do escritório sozinho, eu estava dormindo aquele dia no escritório. Se tu guardares a minha palavra, eu guardarei a tua vida e preservarei a tua alma. Tá bom. E naquela época houve um movimento de leitura da palavra no ministério muito grande. Mas as pessoas estancam a revelação porque elas se esquecem facilmente. Por que as pessoas se esquecem tão rápido da palavra de Deus, irmão? Porque as distrações desse mundo têm roubado a semente da vida do coração delas. Hoje o solo do coração de muitos está sendo compartilhado com sementes que são ilegais dentro do coração. Tem uma lei em Deuteronômio, depois procura para mim rapidinho, o menino coloca na tela para mim. O Senhor ensina assim, ó: não semeará na mesma terra dois tipos de espécies de semente diferentes, para que não seja confiscado a sua semente e o seu fruto. Era proibido na mesma terra semear duas sementes iguais. Será que Deus está preocupado com a terra, com aquilo que vão comer? Não, Ele está dando uma ordem. A palavra de Deus é a semente que Deus nos colocou no nosso coração, que o livro de 1 Pedro capítulo 1 diz: a semente imperecível foi semeada em nós, a semente da vida. Mas quando você tem um outro tipo de semente, o seu solo está sendo compartilhado com uma semente que não é do reino, há uma disputa no teu solo, há uma guerra no teu interior. Nós já estamos em guerra, segundo Gálatas capítulo 5, nós já estamos em guerra entre a carne e o espírito. Mas uma vez que o seu coração ainda se propõe a permitir sementes que não pertencem, palavras, aquilo que tu ouve, aquilo que tu vê, que não pertence ao reino de Deus, a luta e a guerra na sua natureza humana, ela se intensifica ainda mais. Repete comigo: eu tenho obrigação de matar qualquer semente que não provenha do reino de Deus. Fala, o meu solo do meu coração não pode ser disputado por qualquer outra semente que não pertence à palavra de Deus. Irmão, você quer ver quando a pessoa começa a perder fé? É quando alguma coisa, alguma sugestão do inferno é colocada no lugar da fé. Ela está lutando pelo rompimento da vida financeira. Aí vem alguém e fala assim: vou te fazer uma proposta para você. Vou te dar um ensinamento, 3 passos para você mudar a tua vida, 7 métodos que vão revolucionar a tua vida financeira. Aí a pessoa se esquece da fé, se esquece da palavra e vai atrás do homem. E eu ainda vou dizer uma coisa para você, tá? O resultado de muitos que estão trabalhando com esse evangelho de prosperidade, encontros agora de passos para sabedoria, para prosperar,
quem mais enriquece são eles. E o povo cada vez fica mais pobre, mais bobo ainda. Estão perdendo a fé. Tudo que não é por fé, a Bíblia diz, é pecado. Se não posso ou colocar fé sobre uma palavra, isso é pecado. Somente sobre a palavra de Deus que você pode exercitar fé. Você não pode colocar fé sobre a palavra de homens. Porque a fé é uma natureza divina. A fé é quem Jesus é. A fé é um dom do Espírito Santo. Ela só funciona dentro da estrutura do reino de Deus. Por isso que o meu trabalho como apóstolo dessa casa é fundamentar vocês no reino de Deus. E uma vez que o fundamento vai sendo colocado, a sua fé começa a funcionar. Aleluia! Quem está comigo da glória a Jesus? Fala, eu preciso de fundamento para que a minha fé opere. Jesus passou 3 anos ensinando seus discípulos, fundamentando, para que eles tivessem uma fé sobrenatural, gloriosa. Eu passei anos aprendendo com o Senhor, sendo fundamentado para que a minha fé funcionasse do jeito que funciona hoje. Quem está comigo da glória a Jesus? Fala, eu preciso de fé. Concluindo o que eu estou falando aqui, isso aqui é uma introdução para dar um ajuste em você, porque eu preciso falar essas coisas. Amém, amém? Você sente algo aqui? Você sente que o Senhor vai te puxar na palavra aqui hoje? Malaquias capítulo 1, versículo 6, vamos lá. Ora, o filho deve honrar o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que é me devida? Se eu sou Adão, senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos exércitos, a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezais o meu nome. Ok. Vamos deixar aqui em aberto aqui essa palavra. A primeira palavra que eu li para vocês, livro de João, capítulo 1, fala sobre a nossa natureza de filhos de Deus. Que quando aceitamos a verdade, queremos em Cristo Jesus, nós nos tornamos falar filhos. Ok. Segundo ponto, nós lemos Hebreus capítulo 1, versículo 1. Que antigamente Deus falou de diversas formas, maneiras, Ele se manifestou, falou, se revelou aos pais, fala, nossos pais. Olha a ordem, fala pai, filho. Mas agora, nesses últimos tempos, Ele tem falado através do filho. Ele falou, se revelou através do filho. Glória a Jesus. Ok. Eu estou com um trabalho muito grande para vocês, mas eu quero agora que vocês abram o livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias 4. Versículo 6. Muda a versão para mim, para não confundir muito eles agora. Coloca a versão Almeida, para não aparecer muita palavra em hebraico ali. Ele converterá o coração dos pais aos... e o coração dos filhos aos... para que eu não venha e não fira a terra com maldições. Ok. Volte um versículo para mim, por gentileza. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? O grande e terrível dia do Senhor, chamado Gadol, o grande dia do juízo. Avança. Aí agora vem a promessa, que a função que o Elias viria era para restaurar, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Fala, restabelecer uma ordem, que pelo que nós estamos vendo aqui no livro de Malaquias, e segundo o livro de Malaquias, o que estava acontecendo com a nação de Israel, essa nação estava em apostasia. Ok? Desviados dos verdadeiros valores da fé, dos valores da família, dos valores sacerdotais, dos valores morais e dos valores, até os valores jurídicos, os valores da jurisdição de Israel, do governo. Uma nação estava fria moralmente e espiritualmente. O livro de Malaquias é um livro muito profundo, não vou pregar sobre ele, querer só abrir aqui com vocês, mas eu quero deixar uma consideração para vocês aqui, vocês querem ouvir ou não querem? Amém ou não amém? Ok. O livro de Malaquias, ele reflete exatamente o tempo que nós vivemos na nossa nação, no mundo. Adoramos, nós somos aqui pessoas que colocamos o coração, espírito e verdade para adorar e dar o melhor da adoração para vocês, amém? Para o nosso Deus, para que junto podemos ter uma adoração pura nesse altar. Mas nós já sabemos muito bem que nós não podemos substituir a verdadeira adoração por entretenimento.
O Evangelho, segundo o próprio David Young Po, da Coreia do Sul, ele diz uma coisa muito profunda em um dos seus livros e uma de suas declarações públicas. Ele foi um homem que teve a maior igreja do mundo. Quem conhece, fala amém. Ok. Ele teve milhões e milhões de membros, consolidados, batizados, doutrinados, discipulados. Não milhões e milhões de pessoas enchedoras de cadeiras de igreja. Ele teve milhões de pessoas consolidadas, batizadas, discipuladas. Ok? Ele diz uma coisa muito séria, que encontrou um grande problema que estava tentando entrar na Coreia do Norte. Que na Coreia do Sul, eles tiveram que colocar isso para fora das igrejas. O evangelho americano. Ele fala uma coisa que os Estados Unidos, o que teve de avivamento, mas também teve de corrupção, foi imenso. Que uma das coisas que destituiu a santidade no meio da igreja, dos América Latina e todos nós, foram o evangelho, que foram ensinados pelos americanos. Em 1980 em diante começa o grande entretenimento musical chegar nas igrejas americanas. Os ritmos mudaram, a cultura da igreja começa a mudar. Foi lá para aquela época que começou a surgir os novos ritmos, e eles começaram a tocar o rock dentro da igreja, os ritmos dos Beatles tocavam dentro da igreja, o jazz dentro da igreja. Os ritmos que eram tocados na música secular, eles foram adotados e introduzidos dentro das igrejas desde 1980 em diante. Em 1990 a coisa começou a ficar ainda mais séria. Em 1990 começou a reforma apostólica no mundo. Os apóstolos e profetas começaram a ser aceitos, reconhecidos. Deus levantou grandes homens das nações com mantos. E esse ofício ministerial foi reconhecido da mesma forma que o ofício pastoral foi reconhecido em 1960. Ok? Antes disso, não se chamava ninguém de pastor. Era reverendo ou bispo. Alguém está comigo? Fala amém. Ok, não existia. Em 1950, diante que começou a restauração dos 5 ministérios, não se chamava ninguém de pastor, se você não sabe. Amém? Agora fica sabendo disso. Que a mesma coisa que a pessoa tinha um impacto de falar que era apóstolo, existia o mesmo impacto de chamar de pastor. O pastoral em 1950, 1960 começou a ser restaurado. Da mesma forma, em 1950, os evangelistas começaram a ser restaurados. O cargo de evangelista começou a ser restaurado, ok? A função ministerial. Depois veio o pastor em 1960, depois começou em 1970 em diante a 80 os profetas aparecerem, serem reconhecidos, mestres, em 70 a 80 os mestres, 80 em diante a 90 apóstolos e profetas. Amém? E hoje nós estamos nesse século, nesse tempo agora, chamado tempo da restauração, os últimos dias da terra, onde os 5 ministérios já foi colocado, nós reconhecemos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Hoje nós temos de tudo, temos megas igrejas, estruturas, ar-condicionado, tecnologia, milhares de pessoas estão me assistindo agora online. Nós estamos conectados no nível global, a igreja está conectada em todo lugar de todo mundo. Amém, amém? Hoje não falta conhecimento bíblico, não falta livro para você ler, não falta mais nada. Nós estamos em tempo chamado tempo de plenitude. Hoje temos mover do Espírito, temos uma liberdade de adoração que nós nunca tivemos antes, é verdade, não é? Tá, beleza. Mas o grande mal que assola esta era é o quê? É a grande falta de responsabilidade daquele que se diz cristão com a palavra de Deus em primeiro lugar. As famílias estão sendo derrubadas, tanto adultério, tanto a separação, tanto divórcio, tanto a quebra de aliança. Os filhos estão desviados, os filhos estão indo para o mundo cada vez mais. As igrejas estão crescendo com membros de outras igrejas. Esse rodízio de membro para a igreja, isso não para. Nós estamos vivendo um tempo onde o dinheiro e o evangelho da prosperidade é o falso evangelho. Mais buscado nesse tempo é esse. Mais buscado nesse tempo. Isso é profético porque a última igreja das 7 igrejas da Ásia Menor, na carta de Apocalipse, que é enviada por João através do poder de Deus, a revelação que Cristo deu a ele, a última igreja era a igreja de Laodiceia, e esta igreja estava na apostasia pelas riquezas. E o Senhor exorta, você diz que é rico, que é farto, que não precisa de nada, que você tem tudo, mas você é pobre, você é nu e você é miserável. Então o Senhor repreende severamente aquela igreja por causa da idolatria ao materialismo. Então nós estamos em tempo onde o material, o dinheiro,
A riqueza é o que é mais buscado hoje, infelizmente, dentro da maioria das igrejas pelo Brasil, pelas nações. O status social hoje é o que é mais cobiçado. Então, hoje tem uma igreja cheia de pessoas aqui dentro, é o que as pessoas querem. Mas o que mais existe hoje é igrejas cheias de pessoas vazias da santidade e do desígnio da salvação. Nós precisamos de igrejas cheias e cheias de santidade, de pessoas cheias do compromisso com a verdade. Amém, amém? Então, irmão, eu estou num trabalho terrível, porque eu prego a mensagem da restauração e não é fácil. Mas o Senhor me deu esse manto, e foi o meu chamado, isso eu comecei desde da favela, você conhece meu testemunho, lutei muitos anos uma vida de oração, e eu estou aqui para cumprir essa missão. Glória a Jesus. Tá bom, eu vou chegar no ponto final aqui com vocês, da introdução. E eu quero falar para você, diante de tudo que nós estamos vivendo na sociedade, todos os males, todas as guerras espirituais que a igreja do último dia está passando, guerra contra o comunismo, nosso governo, guerra contra o comunismo a nível global, essa onda que está vindo agora da terceira guerra mundial, nação contra nação, novas ordens, novo sistema global financeiro que está chegando agora, essa loucura que está vivendo na Terra. E a degradação moral e espiritual da raça humana está chegando a um ponto onde Jesus, se cumpre o que Jesus falou, que a multiplicação da iniquidade iria esfriar o amor no coração do ser humano. Amém, amém? Então, olha o que eu vou dizer para vocês. O governo, fala, o governo. Aonde está sentado o trono de Satanás sobre as nações? É no governo. O Covid foi um grande teste para provar que o governo tem mais poder do que uma humanidade inteira. Fez o mundo inteiro parar. O governo deu leis que parou o mundo inteiro. Conseguiu colocar um cabresto nas pessoas de uma tal forma que o governo assolou o mundo. Para provar o poder que está por vir do anticristo. Se um vírus e uma ordem do governo fez o mundo parar, imagine o poder que o anticristo não virá com as tecnologias dos últimos dias. Quem está comigo fala amém. Tá bom. Diante de tudo que nós estamos vivendo, a igreja precisa de um avivamento. E o que o avivamento é para você? Senão a restauração da sua vida. Senão um encontro glorioso que o Senhor derramará sobre massas e massas de pessoas. A própria revelação da glória dele assentada em nosso meio de forma contínua e ininterrupta. Amém, amém? Tu imagina um culto começar e não ter mais hora para terminar? Tu imagina um dia você entrar num ambiente como foram os grandes... Por que nós sabemos disso? História, amém? Eu já li livro de história de avivamento, então é assim. Dizes que no culto do avivamento que houve na Rua Azusa, teve um culto, que ele tinha um púlpito de 250 quilos de mármore. Eles estavam pregando, a glória de Deus era tão intensa que caiu do céu. Eles viram aos olhos nu, como caiu um raio, como de fogo em cima do púlpito. Quando bateu no púlpito, rachou no meio 250 quilos de mármore. Sabe o que aconteceu? O fogo andou, foi para a rua. Quando o fogo foi para a rua, quilômetros e quilômetros, aonde tinha bares, centro de prostituição, as pessoas caíram no chão chorando, glorificando e se arrependendo dos seus pecados. As pessoas louvavam na rua, largavam as bebidas, os bares se fechavam, os centros de prostituição se fechavam. Não tinha mais idolatria, feitiçaria, prostituição. A Rua Azusa era um lugar de muita depravação, se tornou um dos lugares mais santos do mundo. Ok? Esse fogo se espalhou pelo mundo. Esse fogo chegou mais de 100 anos no Brasil. Esse fogo veio para a Assembleia de Deus, fundada, o fogo pentecostal, nasceu o pentecostalismo, falamos em línguas, o mover do Espírito, e você recebeu parte desse fogo, aleluia! Queira você ou não, você tem uma raiz lá na Rua Azusa. Tudo isso é muito bom. Veio o avivamento do Canadá, Toronto, Canadá. A glória de Deus cai na igreja do aeroporto, o mundo inteiro começa a ir para lá, nasce o neopentecostal. Um avivamento diferente do primeiro. O primeiro avivamento da Rua Azusa foi uma missão Azusa que foi colocada. Expandiu o fogo sobre o mundo inteiro. Quando caiu o avivamento em Toronto, veio trazer uma grande renovação espiritual. Um vinho novo chegou. Nesse mesmo momento chega o movimento apostólico nas nações. Deus começa a se mover de uma forma extraordinária, trazendo um povo para um novo nível de adoração. E aonde se estancou o avivamento das Rua Azusa, porque eles caíram, pegaram o fogo e tentaram transformar o fogo em doutrinas de homem. Tiraram a experiência sobrenatural e começaram a matar a experiência. Por quê? Porque as organizações cresceram, ficaram ricos, os impérios nasceram pelo mundo. E quando tudo se tornou uma organização religiosa, o fogo se apagou.
Mas as brasinhas continuam espalhadas pelo mundo e eu sou parte dessa brasinha. E o Senhor tem trago agora nos últimos tempos uma promessa de um grande avivamento. E esse avivamento não é um avivamento local, é um avivamento global. Deus diz em Ageu, os três últimos livros do Antigo Testamento, estou falando de Ageu, Zacarias e Malaquias. O livro cheio de poder, pequeno, mas cheio de revelação para os últimos dias. Em Ageu capítulo 2, Ageu promete, o Senhor usa o profeta Ageu para falar o seguinte. Olha que eu vou falar para vocês aqui, o negócio está forte aqui, Jesus. Eu vou entrar na paternidade, calma aí. Direi a Zorobabel, governador de Judá: eis que farei tremer os céus e a terra. Derrubarei tronos, destruirei o poder dos reis estrangeiros, tombarei os carros de guerra, os seus condutores, seus cavalos, seus cavaleiros militares. Todos cairão cada um pela sua própria espada e do seu próprio companheiro. Naquele dia, declara Yahweh, o Senhor dos exércitos: eu tomarei governador do meu povo, assegura o Senhor. Amém? Fale, vai destronar tronos. Vai quebrar os carros de guerra. Vai acabar com o poder da Rússia, da China, do Paquistão, do Iêmen. Ele vai acabar. Ele diz que quando essas nações se levantar contra Israel, na guerra de Armagedon dos últimos dias, que está chegando aí, o Senhor virá como o Senhor dos exércitos para a terra. O Messias esperado por Israel vai voltar como o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não, ele vai voltar ainda montado no seu cavalo branco, meu querido. Ele vai descer. Ele vai descer com seus milhares de anjos, seus santos, para julgar as nações perversas. Ele começa a tombar os carros de guerra, destronar os reis e mostrar que ele é Deus. E o milênio vai chegar. Eu vou estar lá em Jerusalém no milênio. Não sei você, mas eu vou estar lá. Espera aí. O evangelho, deixa eu falar uma coisa. O evangelho que tem sido pregado hoje sobre o mundo, por causa do sistema do entretenimento, das riquezas. Hoje o evangelho ele é mais marketing do que espiritual. Ok? Hoje se usa mais o poder do marketing, o poder das mídias, o poder do entretenimento e da fama gospel para atrair pessoas para dentro da igreja do que o poder do joelho no chão e oração. Hoje os líderes eles preferem alcançar riquezas dos homens do que riquezas celestiais. Hoje falar de oração, de vida com Deus, santidade, é a coisa mais rara que está tendo nessa nação. Nós precisamos de um movimento de santidade, porque o avivamento dos últimos tempos vai ser uma grande onda da santidade do Senhor. Aí Deus vai dar um sacudimento nas ações. Fala, está sacudindo já. Já começou, hein? Quem sabe? Quem está vendo aí? Começou. É quando o Senhor começar a bater o poder econômico, começar a recriar toda a estrutura do mundo de novo. Quando muitos começarem a ser sacudidos no seu poder. E o Senhor me falou. Eu tive uma revelação do próprio Senhor, veio a mim falar comigo. Eu terei que entrar em muitas igrejas. Arrancarei o poder financeiro de muitos para não perder a alma dos homens para o inferno. Terei que abater eles pessoalmente. Quando ele fala que ele vai vir, ele vem. No avivamento da rua Azusa, as pessoas vinham em cima do altar, o clarão, a própria pessoa do Senhor Jesus estava sobre o altar. Todos viam a luz do Senhor no altar. Ninguém ousava subir em cima do altar. A glória dele tomava as pessoas do ambiente. Era a coisa mais linda, tudo era pelo Espírito, puramente pelo Espírito da glória de Jesus Cristo. E de Zacarias capítulo 4 diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. E onde você vai chegar, apóstolo? Eu quero chegar lá. Estou na introdução, então eu vou chegar lá. E nós estamos vivendo nos últimos dias onde a palavra do Senhor nos ensina no livro de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, e também 1 Timóteo capítulo 4 em diante, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Vão dar ouvidos a doutrinas de demônios, seguirão a doutrina de homens corruptos. Nós estamos em tempo que as pessoas têm comissão, e Paulo diz, terão comissão no ouvido, não suportarão a sã doutrina da verdade, a palavra da verdade. E hoje, quais são as doutrinas de demônios que existem sobre o evangelho a nível global? Não digo só no Brasil, mas América e muitos outros lugares do mundo. A primeira dela é o evangelho da prosperidade. Parece que as pessoas não têm valor se não tiver dinheiro. Desculpa, eu já cheguei a ouvir pregação, mas graças a Deus corrigiu na vida dessa pessoa isso. Eu ouvi uma pregação que eu levantei 3 vezes para ir embora do templo, que eu não aguentei. E Deus fala, volta e espera.
Volta e espera, vai ser usado na vida dele. O senhor volta e espera. Era tão terrível aquela pregação, eu falei, Senhor, isso não é evangelho. O senhor falei, calma. Suporte. E ouça. Falei, muito bom. Eu fui embora 3 vezes do templo. Eu falei, Senhor, um pobre não entra aqui. Não tem como um pobre entrar aqui e ouvir uma mensagem dessa. De tão terrível que foi a palavra que eu ouvi. Mas Deus mudou as coisas na vida daquela pessoa. Mudou. Amém? Aí eu fiquei abismado com isso. Só que na nossa nação, o que nós estamos passando é que o verdadeiro evangelho está sendo destituído de dentro das igrejas. Pessoas pobres e humildes, elas não têm honra dentro das igrejas. Elas não estão sendo honradas. Já preguei isso para vocês e não vou continuar pregando isso aqui. Já preguei, só quero continuar dentro do assunto com vocês aqui. Eu só quero mostrar para vocês, bem rápido, o quadro que nós estamos vivendo. A maioria das famílias que estão sentadas aqui dentro, você não tem nenhum ensino bíblico dentro da tua casa. Aí você vem para a igreja, desculpa se eu vou te ofender, com a cara lavada aqui dentro, você quer uma bênção do céu, só que você não estabelece um altar dentro da tua casa. Essa desordem de pais e filhos, nós estamos falando de pais e filhos. Não estou falando só da parte paterna, estou falando pais e filhos. Filhos e pais. Nós estamos um tempo onde a geração está sendo tragada pelo inferno. Nós estamos vendo crianças homossexuais. Agora é a onda da criança transexuais, crianças trans. Olha o nível que está o mundo e a igreja está vendo diante dos olhos dela e fica nessa dormência. Até que essa praga chegue dentro da casa deles. Aí vai querer chorar para Jesus. E não vem achar que só na chicotada você vai conseguir, não. É doutrina, é ação. E nós estamos num tempo de restauração da família, de ordem de pais e filhos de pais, meu querido. O avivamento só virá quando a família se converter e voltar ao verdadeiro altar dentro de casa e dentro da igreja. Aqui não é o mais importante é dentro da tua casa. O evangelho começou sendo pregado de casa em casa. Vai para a Bíblia, Atos capítulo 5, vai na Bíblia e veja no final de Atos, e Paulo pregava de casa em casa, consolidando os irmãos. As igrejas eram, como é que era as igrejas? As famílias eram tudo núcleos de ensino, de adoração, de milagres. Dentro das casas havia libertação, prodígio, milagres, salvação, ensinamento, aleluia. Aí mais para frente chega a era dos templos. Aí as pessoas deixam de cultuar dentro de casa e passaram a cultuar dentro do templo. Esse foi o grande erro que a igreja cometeu. As pessoas vêm para cultuar Deus aqui dentro. Desculpe, irmão, meu espírito está tomado dessa verdade, eu tenho que falar. Mas elas não cultuam mais dentro de casa. Pode perguntar para minha esposa se eu não cobro ela. Eu posso ser o que for, posso orar, em minha casa tem minha espiritualidade de o que for. Mas eu cobro. Falei, cadê o culto com essas crianças? Cadê? Eu estou esperando. Cadê minha agenda? Já te pedi para passar toda a agenda. Cadê? Eu quero horário. Que você vai sentar na mesa comigo, com essas crianças, e eu vou ensinar a palavra para vocês. Nós vamos adorar aqui na mesa. Uns acham que você pode ser o profeta, pode ser o apóstolo que for. Se você não cumprir a mesma regra que você exige para os outros, você tá falido. Eu tenho que ter testemunho no mundo espiritual. Amém, amém? É ordem. E o Senhor falou para mim esses dias agora, vou te dar o fundamento da restauração da família e do avivamento. Vai começar o avivamento. Ele falou assim, vou trazer colheita. 1 semana e meia atrás, um anjo apareceu para mim na rua e falou assim para mim, estou trazendo para cá todas as ovelhas para encher esse templo. Hoje está se cumprindo essa palavra. Isso aqui está tudo cheio aqui dentro. Aqui. E eu falei para vocês isso. Quem ouviu falando? Você viu o que eu falei para o senhor? O senhor falou, estou trazendo as famílias porque você estabeleceu a ordem que eu te pedi. Tu fizeste aliança comigo. E eu te darei as famílias brasileiras para trazer a restauração do altar da família. E segura papai e mamãe porque a chapa vai esquentar. Fala pro teu irmão, não foge não. Fala, papai, segura. Hoje quero pegar no pé dos papais aqui dentro. E eu quero falar para vocês. Se vocês ouvir o pensamento, se você pegar a essência que vai sair da minha boca agora. Se isso entrar dentro de você, você está recebendo uma revelação que eu vou te falar agora. O propósito pela qual Deus se revela, o Eterno, a nação de Israel. Êxodo 19.
Ele se revela, ele entrega a lei, entrega os mandamentos, ok? E foi dada uma ordem. A ordem era que cada família, cada homem, cada mulher, quando eles cumprissem a ordem que Deus passou a eles, a glória dele aumentaria cada vez mais entre a nação. Eu estou falando a glória dele. E Deus fala, construam para mim, Êxodo 19, não tem tempo de abrir essa parte aqui, só estou passando parte por parte aqui, para chegar no conhecimento com vocês lá na frente. Construam para mim um templo. Consagre para mim um templo. E eu, Senhor, habitarei no meio de vós. E vós serão um santuário para mim. Alguns vêm para o templo, mas outros já se tornaram um santuário aqui dentro. Santuário aonde a santidade está revelada, manifestada. Quando Deus se manifestava no santíssimo lugar, chamada Santidades das Santidades, que era o Santo dos Santos, a Shekinah se manifestava. O que é Shekinah? A glória visível, real, o próprio Deus. Não era como a presença que é fôlego, sopros, inspirações dentro de você. A glória de Deus, quando é revelada ao homem, o próprio Deus se dá a esse homem. E não é só o íntimo, só na consciência, é físico, é na alma, é no espírito. Quando eu herdei o batismo de glória, o manto de glória na minha vida, a minha vida foi completamente transformada. A influência da palavra na minha boca, a minha vida começou a ter um peso nessa terra maior. E quando a glória dele, ela vem habitar em um santuário, todas as áreas da sua vida começam a prosperar. A Arca da Aliança, quando ele entrou na casa de Obed-edom, ele prosperou, ele enriqueceu. Irmão, se você não sabe, Obed-edom praticamente comprou quase toda a terra dele. Ele se tornou tão rico, tão próspero, tão abençoado, porque a glória estava na Arca da Aliança, aleluia. A Shekinah não estava se manifestando mais sobre ela, mas a glória estava dentro dela. Deus, ele dá manifestações, vem sobre mim e me toma, mas depois ele assenta aqui dentro de mim. Ela está aqui dentro. Quando manifesto, sinto todas as vibrações de quem ele é. Na dimensão da presença, você até chora, até se quebranta, sente o amor dele. Mas na dimensão da glória, você sente temor, santidade, amor, glória, fogo, poder, vida, eternidade. Tudo, todos os atributos de quem ele é se manifesta dentro da tua natureza. Fala, é tempo da restauração e a manifestação da glória dos filhos de Deus. A natureza está esperando. Quando a glória de Deus estiver nas nossas casas, quando a glória estiver sobre o teu rosto, o teu corpo, a tua vida, as pessoas vão ver o teu Deus quem é. Quando Deus se manifestava a Shekinah, meu querido, segundo as histórias de alguns, a glória, ela descia como um fogo sobre o lugar santo e ficava em cima da direção do Santo do Santo. Coluna de fogo. Assim como eles viam a coluna de fogo que cuidava deles no deserto, dia e noite. A nuvem e de noite a coluna, protegendo, cuidando. Uma das manifestações da glória de Deus. Eu escrevi algo no nosso livro Sacudimento da Última Hora sobre a glória que está por vir. A última glória derramada sobre a igreja dos últimos tempos. Será uma glória tão estrondante que o Senhor irá entrar com o processo final de restauração da igreja da última hora. O Senhor irá restaurar a saúde, não estou falando só te curar, a saúde. Porque nos últimos tempos, a maior guerra que a raça humana vai enfrentar é na saúde. Deus me levou o Espírito e me mostrou, o anticristo vai atacar toda a humanidade com enfermidades. Terão muito. Eu vi a crianças do meu ministério necessitando de milagres urgentes para sair da morte. O Senhor falou assim: darei a vocês o manto dos milagres dos últimos dias para curar todos os tipos de praga que virá sobre a terra. Assim como ele tirou o povo do Egito e ele falou: nenhuma das enfermidades que caiu no Egito, nenhuma delas tocará na sua geração em Israel. Aleluia! Porque eu sou Yahweh Rafa, o Deus que te sara, que te cura. Fala, precisamos de restauração.
O Senhor vai restaurar a tua fé, Deus vai restaurar tantas coisas, mano. Olha, e nós estamos trabalhando nessa casa aqui já faz tanto tempo. Passamos por restauração do cinturão da verdade, restauração do escudo da fé, restauração da fé, restauração disso, restauração daquilo. Mas hoje eu quero falar sobre a restauração da paternidade na sua vida. Porque, irmão, de tudo que eu estou falando, há algo no coração do ser humano, eu vou falar para você a sua maior guerra que você tem. Ainda que tu tenha um pai bom, uma mãe boa, escuta o que eu vou te falar. Podemos começar? Me ajuda, Jesus. A guerra dos últimos tempos fala que haverá uma corrupção tão grande que haverá pais contra filhos, filhos contra pai. Jesus disse que nos últimos dias serão como tempos de Noé. E nos tempos de Noé havia uma total corrupção moral sobre a sociedade naquela época. Naquela época havia alteração genética, nasciam os nefilins. Havia tanto tipo de feitiçaria, tanta imoralidade, tantas perversidades na terra, que nós estamos exatamente nesse ponto de novo. Nós estamos como nos dias de Noé. Se prepara para entrar na arca, tá? Vou falar para você está preparado para entrar na arca? Tá ou não tá? Então presta atenção que eu vou te falar. Adão, ele era chamado filho de Deus. Fala, Adão. Esse foi o primeiro filho na terra, humano. O segundo Adão, como Paulo diz, o segundo Adão, homem, espiritual, é Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Adão perdeu sua paternidade, porque ele descumpriu uma ordem que o Altíssimo tinha dado para ele. Não uma proibição. Ele deu uma ordenância. Deus não permitiu o homem, não proibiu ele de comer, não impediu ele de comer do fruto, mas conscientizou ele que se ele comesse, haveria consequências. Amém, amém? Ok. Conhecimento do bem e do mal significa que depois da queda do ser humano, o homem, ele aprendia de quem Deus era diretamente do espírito para espírito. Agora, o homem passou a aprender de quem Deus é através da disciplina, da educação, por meio da própria criação. Ok? Ele agora depende da sua própria inteligência, do seu próprio entendimento para evoluir. Ou ele inclina isso para o bem, ou ele inclina isso para o mal. De todas as formas, o homem não deixa de conhecer o seu Senhor. Só que a maneira mudou. Jesus vem, nos dá o Espírito Santo, a regeneração. Ele restaura em nós o nosso espírito. E podemos agora conhecer quem é o Criador, quem é o Senhor, por intermédio do Espírito Santo. Então nós temos um acesso a Ele, por causa da presença dEle estar sobre nós. Amém, amém? Mas olha o que eu vou falar para vocês. O negócio está fluindo aqui, está saindo tanta coisa aqui boa. Posso pregar para vocês? Posso? Ok. Observa a guerra que Satanás ele faz contra a raça humana e contra a sua família. Esta é a nossa guerra, esta é minha guerra, essa foi a guerra dos meus pais, essa é a guerra de cada família que está aqui dentro, que eu vou te falar aqui agora. O inferno, ele odeia a instituição da família, principalmente a figura do pai. Do pai. Porque existe uma ordem de pai para filho. O homem é chamado coroa da criação. Coroa da criação. Agora você vê um filho de Deus, Adão, sendo derrubado por um espírito órfão chamado Satanás. Esse ser consegue o que queria. Agora, dali em diante, você vai ver uma história chamada a história de Caim e Abel, em Gênesis capítulo 4. Agora você começa a observar dentro da própria constituição da história, do início, estou falando do princípio. Eva, ela gera Caim. E aqui está no livro de Gênesis capítulo 4. Ela declara assim, no versículo 1. Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Com a ajuda do Senhor tive um varão. Amém, amém? Saiu de dentro de mim.
Aqui é um grande problema, porque essa expressão em hebraico, houve um orgulho no coração dela, que ela nem reconheceu quem era o marido dela ali no parto. Ela disse, com a ajuda do Senhor, tive um varão. Esta palavra, para os próprios sábios, é uma exaltação, é um orgulho. Porque foi a primeira, presta atenção, a primeira mulher do mundo, tendo o primeiro parto do mundo. Que sensação essa mulher não sentiu? Agora você imagina o sentido dentro dela. Eu gerei alguém que é como o meu próprio marido. Saiu isso de dentro de mim. A mulher não tinha passado a evolução. Não tinha evoluído. Ela estava em processo de evolução. Adão viveu 930 anos passando processo de evolução. Eles tinham que ter conhecimento. Agora presta atenção. Essa expressão significa que ela exaltou o parto dela e exaltou o que saiu do ventre dela. Tanto é que Caim, o nome de Caim e a pessoa de Caim foi uma pessoa orgulhosa. Era um homem rude, forte. É um homem que trabalhava no campo com o pai dele. O segundo filho era Abel. E a palavra Abel vem de Avel, que significa fôlego, sopro. É como se uma neblina aparecesse e desaparecesse. Algo sem valor. O primeiro teve muito valor, o segundo não teve valor. O primeiro foi colocado para trabalhar com o pai, o segundo foi trabalhado longe do pai, foi para o campo trabalhar com ovelha. Caim e Abel. Um filho forte, primogênito, e o outro filho mais fraquinho, mais mirradinho. O tadinho do Abel ficava no meio dos pastos. E segundo a própria tradição, tá? Vou te falar uma coisa dentro da tradição, dentro da própria linhagem, do que eles falam sobre isso. Que aqueles que trabalhavam no campo eram os mais esquecidos, porque viviam no meio dos campos, no meio dos animais. O trabalho da agricultura naquela época era o trabalho mais requisitado. O melhor trabalho que existia. A melhor profissão do mundo que existia naquela época era a lavoura. Porque quem trabalhava com lavoura governava o mundo naquela época. Hoje, se você vai ver, não é diferente. Os donos das grandes lavouras do mundo são os que governam. São os que importam alimentação. São os que têm mais importância para o governo, é quem trabalha na agropecuária. Amém, amém? Agora, presta atenção que eu vou te ensinar. Caim oferece primícia para o Senhor. Hoje é dia de primícia. E se você quiser, um dia eu ensino para você sobre isso profundamente. Mas o Senhor rejeitou a primícia de Caim, sabe? Fala, por quê? Caim, ele vem com um espírito de orgulho diante do Eterno. Ele oferece o pior da sua colheita. Engraçado que algumas palavras que estão ali, frutos, vêm de sementes. É como se ele oferecesse sementes e um bocado de fruto misturado. Sabe aquela coisa que não tem muito valor? Ele reteve o que era bom, melhor. Nisso Deus reprova Caim. E a Bíblia diz que Abel, ele entrou e trouxe um sacrifício que agradou o nome do Senhor. Amém, amém. Nesse ponto, o Senhor se agrada e a face do Eterno se vira para Caim. E deixa eu te falar uma coisa que acontece. Você quer me ouvir ou não quer? A bênção sacerdotal no livro de Números, capítulo 6, diz assim, ó, que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. E a Bíblia diz que o próprio Senhor se agradou do sacrifício de Abel. E como Caim sabia que Deus se agradou do sacrifício de Abel? Como é que ele pôde ver isso? Fala, havia uma luz. Quando o Eterno ele virava o rosto para uma pessoa, aquela pessoa era iluminada. Havia uma luz sobre Abel, havia uma glória sobre Abel. Se transferiu algo que estava sobre Caim sempre, porque era ele que oferecia as primícias. Agora aquela glória estava sobre Abel. Nesse momento, a Caim ele teve inveja do seu irmão. Aí nasce o espírito de inveja e homicídio na terra. Mas agora você vai ver que a primeira família do mundo, ela sofre uma guerra. Que o filho mais velho mata o filho mais novo. Eu vou ser bem rápido aqui agora. Amém? E depois Caim ele foge da presença do Senhor e da terra de onde estava. A partir daquele momento, Caim nunca mais viu a face do seu pai Adão. Gênesis capítulo 5, coloca bem rápido para mim que eu preciso correr, que o povo quer receber fogo. Presta atenção aqui. O espírito de orfandade, esse espírito e de homicídio, é os dois espíritos que mais dá trabalho para nossas vidas. É o que mais lutou na sua geração dos seus pais.
É o que mais tenta contra vocês na terra. É a orfandade. O diabo quer te destituir. De ser filho, quer destituir você de ser pai, e ele não quer que vocês se submetam a autoridades paternas na sua vida. Eu já vou entrar no ensinamento, mas deixa eu te mostrar algo primeiro. Olha aqui. Ó. Gênesis 5, versículo 1. Observa que Abel já tinha sido assassinado. E Caim já não fazia mais parte da linhagem de Adão. Olha lá. Ó. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Um novo Gênesis começa ali. Fala uma restauração e um recomeço. Então, observa que é como se um novo Gênesis está sendo contado. No dia que Deus criou o mundo, macho e fêmea ele fez. E vamos lá. Esse é o livro da geração de Adão. Homem e mulher os criou. E os abençoou e chamou de seu nome de Adão no dia em que foram criados. Avança. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome dele de Sete. Avança. Todos os dias de Adão, depois que gerou Sete, foram de 800 anos e gerou filhos e filhas. Avança. E todos esses foram os dias de Adão viveu 930 anos e morreu. Viu? 77, 930 anos. O que você está aprendendo ali agora? Caim não foi contado na linhagem de Adão. Abel, por ter sido assassinado, não entrou ali, mas tem um problema. Fala, qual o problema? O espírito de rejeição. Eu vou provar para você. A palavra Abel em hebraico é Avel. Algo sem sentido, fôlego. É como se você... Sabe o que significa isso? Que quando ela teve o parto, e eu vou te provar isso para você. Quando ela teve o parto de Caim, segundo a expressão, com a ajuda do Senhor eu tive, ela estava em uma dimensão onde ela via do próprio Senhor, e ele estava ali. Mas quando ela teve Abel, não teve uma expressão. Ela já estava fora do jardim do Éden. Eles já foram lançados para fora, e Abel nasce. E ela não tinha contentamento nenhum no nascimento de Abel. O segundo filho para ela nasceu com rejeição, porque o nome dele não tem sentido para ela. É como se ela fizesse aqui, botou para fora, Abel. Não teve sentimento. Eu te provo isso aqui agora, e vou falar o que acontece na vida de todos que estão aqui agora. E escute o que acontece quando um espírito de rejeição está na sua vida. Abel não tinha uma proteção dos seus próprios pais. Um homicídio acontece diante deles ali e eles não viram. Os pais não conseguiram ver o que estava no coração dos próprios filhos. Você vê que a rejeição abriu uma porta na vida de Abel. Fala, morte. Filhos que são rejeitados dentro do ventre hoje, Deus vai te libertar se você quiser. Eu estou te falando que uma das piores coisas que acontece com um ser humano é ser rejeitado no ventre ou pelo pai ou pela mãe. Esse espírito está sozinho. Aonde há rejeição, haverá abertura para segundos espíritos. O espírito de rejeição é um espírito da falsa paternidade. Ele entra no lugar onde o pai não aceita, onde a mãe não aceitou, ele entra ali. E esse nome desse espírito, ele pode ter muitos nomes, pode ser chamado de Jezabel, pode ser chamado de Beelzebul, pode ser chamado de Leviatã, não importa. Qualquer espírito pode entrar, se tiver uma legalidade dentro da geração da pessoa, esse espírito ele entra na pessoa. Então o que os demônios querem? Quer que os pais rejeitem os seus filhos desde o ventre, para que eles possam tomar o lugar da paternidade. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Agora você viu que nem Abel foi contado como filho de Adão. Você concorda comigo ou não concorda? É a Bíblia. Você sabe quantas centenas e centenas de milhares de anos isso é estudado? Esse versículo que eu estou falando para você, eu entrei dentro da raiz para entender isso aí. Eu não estou te falando uma coisa que eu estou pensando que eu acho que é. Através de muito ensino, eu entrei na raiz do hebraico e eu descobri. Eu estudei, orei e Deus começou a me revelar.
Eu estou provando para você que a primeira guerra que uma primeira família na Terra sofre, desculpa, isso aqui é ensinamento, você tem que suportar um pouquinho. Amém, amém? Ok. A primeira guerra que uma família sofre na Terra foi a luta contra a paternidade. O espírito de rejeição e homicídio. Adão não considerava nem mais Caim, nem mais Abel como seus filhos. Um já tinha ido e o outro se foi por conta própria. Gênesis 5 mostra que a linhagem de Adão não tinha nem Caim, nem Abel. Fala uma desconexão geracional. Pronto. É tudo que o diabo tenta contra a sua vida. É tudo que Satanás ele luta dentro de uma família. E vou te mostrar agora a segunda família, uma das mais poderosas que houve na Terra. Aconteceu a mesma coisa. E não só com essa segunda família, mas também com um homem que foi considerado um dos maiores homens do mundo, Abraão. Abraão também sofre um ataque. Deixa eu entrar logo em Abraão aqui por último. Eu colocarei ele por último, mas deixa eu te falar de Abraão. Abraão recebe uma guerra. Chega uma guerra para ele. Ele não gerou o segundo filho da promessa, mas veio Ismael. E ele teve que mandar Ismael. Ismael era o primogênito. E essa guerra não para por ali. Você vai ver que na família de Isaac, Esaú e Jacó, houve uma guerra entre filhos. E o primeiro vendeu a sua primogenitura. E o segundo filho usurpou a bênção do primeiro. E o primeiro começou a cair uma raiz de amargura e de rejeição tão grande no coração de Esaú, pelo que o pai dele ter dado a bênção para o filho mais novo, que ele foi e se casou com mulheres cananitas, que era proibido para a geração. Trouxe grande amargura para o coração de Isaac e sua esposa, Raquel. Agora nós estamos vendo o segundo filho, o mais novo, indo embora de casa. Nós estamos vendo o primeiro filho saindo de casa, se juntando com uma outra linhagem dos cananitas, aborrecendo, acho que eles são cananitas, ou amoritas, não lembro agora, aborrecendo o seu pai. Houve uma desconexão novamente. Quem está comigo fala? Hã? Você está comigo ou não está? Tá bom. Mas não para por aí, meu querido. A Bíblia, ela não oculta a deficiência e o pecado de ninguém. Ela revela, mas também ela vai mostrar o caminho da restauração. E depois Jacó. Os filhos de Jacó. Havia uma grande desconexão no coração dos filhos de Jacó com o próprio pai. Olha a guerra de paternidade que existe na terra, irmão. Presta atenção nisso aqui. Porque hoje esse trono vai cair na tua vida se você crer nisso aqui. Eu estou falando sério. Você está preparado? Irmão, essa é uma das mensagens que mais tem guerra. Que mais o inferno me resiste é isso, falar sobre esse assunto. É o que mais o inferno resiste na sua descendência e na sua geração. Eu vou te pregar a verdade e você vai me ouvir aqui agora. Escute o que eu vou te falar para você. O primeiro filho de Jacó, Rúben, o mais velho, desonra a coroa do pai dentro de casa. Se deita com uma das suas mulheres. Desonrou o leito do próprio pai. Foi cortado um vínculo entre Rubens e Jacó. Eu te provo na palavra. Eu vou te mostrar agora isso no livro de Gênesis capítulo 6. Olha o que acontece com a família de Noé. Gênesis 6, vamos lá. Versículo 9. E essa história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, todos os seus contemporâneos. Mais do que todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém, não? Ok. Vamos agora em Gênesis capítulo 9. Eu vou falar para vocês a importância que vocês têm que ter, a importância que vocês têm que honrar e entender da bênção de um pai espiritual e do seu pai terreno.